Fala, meus criptotraders, começando mais um vídeo aqui no dia de Natal. Um grande Feliz Natal para todo mundo, que todo mundo consiga aproveitar o tempo com as pessoas que vocês gostam. Então, Feliz Natal para todos. E dando um check-in rápido aqui no Bitcoin, a gente tem um padrão de um canalzinho de alta nesse movimento, né? O que eu estou observando agora é esse canalzinho de alta agora, que a gente vai formando topos e fundos ascendentes, tendência nítida de alta no tempo gráfico de 4 horas. E ele é o que vai me dizer nos próximos dias para onde o preço do Bitcoin vai. A gente quer ver a continuação, né? Segurando a nossa linha de tendência de alta, que é a nossa linha de baixa, tendo continuação para cima. Lembrando que esse é um tipo de padrão que ele geralmente rompe para baixo, mas a gente pode ter muita continuação de alta ainda antes de um rompimento para baixo. Então a gente pode ficar lateralizando aqui dentro dele até formar o topo descendente no tempo gráfico semanal e depois começar uma correção. Então, próximos passos, né, os próximos dias vão ser o que vai dizer para onde a direção do preço do Bitcoin vai. Estou com posições ainda, né, conforme a gente vai formando novos topos, conforme a gente vai rompendo para cima e tendo continuidade nesse movimento. Eu vou saindo com as minhas posições que montei aqui embaixo antes do rompimento e aí vou livrando. Por que eu vou livrando, né? Por que eu tô sempre saindo com as minhas posições conforme o preço vai esticando para cima? Porque a maior probabilidade nesse movimentação de alta aqui é eu formar um topo descendente em algum lugar contra o topo anterior. Então, a gente teve uma grande queda. Quando o preço voltar, a maior probabilidade é estabelecer um topo descendente contra o topo do topo histórico, né? A gente tem 69 mil dólares com um topo histórico. E aí, quando a gente voltar aqui, a maior probabilidade é formar um topo descendente. E como que eu posso fazer? Como é que eu posso entender um pouco mais esse movimento? Eu pego a Fibonacci, eu pego do topo até o fundo, e aí com a linha de Fibo, eu sei que até 0.382 isso aqui pode ser uma bandeira de baixa no tempo gráfico semanal. Passando de 0.5, aumenta a probabilidade de 42 ser o nosso fundo absoluto e a gente formar bases de preços ascendentes. E o que eu quero ver no Bitcoin a partir de agora, então? Eu quero ver a gente passando de 55 mil dólares. Passando de 55 mil dólares, eu abro espaço suficiente nesse movimento de alta para formar uma base superior contra o fundo do movimento. Então, eu quero ver o Bitcoin passando de 55 mil dólares para ter mais confiança, para a força compradora estar mais confiante de que a gente, eventualmente, depois que formar o topo descendente no semanal contra o topo anterior, vai formar uma base de preço superior à base de preço do fundo do movimento, desse flush. Então, isso que eu estou querendo observar nesse movimento e sabendo que a gente tem a maior probabilidade desse topo descendente contra o topo anterior, eu vou saindo com as minhas posições conforme o preço vai subindo, porque eu quero liberar capital. E aí, quando a gente começar a corrigir de novo, a gente vai observar por uma ponto de reentrada. Então, nas próximas 1 ou 2 semanas, a gente provavelmente, depois que formar o topo, terá um ponto de reentrada para a gente realocar as nossas posições. Isso, lembrando que é sempre posições de hold, desculpa, é sempre posições de swing trade, posições de day trade, né? As minhas posições de hold, eu não vendo as por nada, elas ficam paradinhas lá, eu não mexo, não acompanho, não faço absolutamente nada. Isso aqui são as minhas posições de swing trade que a gente fica realocando e mexendo no mercado aí no dia a dia. Então, isso que eu tô de olho para o Bitcoin. A Litecoin basicamente é a mesma coisa, né? A gente tem que passar aqui, se você puxar a Fibonacci para evitar a nossa bandeira de baixa, até 194, essa aqui pode ser uma bandeira de baixa. Então, eu preciso de mais continuidade da força compradora nesse movimento para não tornar isso aqui uma bandeira de baixa, porque eu tô eu preciso de mais continuidade nesse movimento aqui, passar dos 200 para começar a negar a possibilidade de uma bandeira de baixa. Então, o que eu quero ver agora? Eu quero ver tempo gráfico de 4 horas, literalmente tendo continuidade. A gente falei até lá no nosso grupo dos tubarões hoje que se a gente visse uma perda de um suporte, era pra gente observar a base da cunha, que seria na casa de 50 mil dólares. A gente acabou batendo lá em 50.116. Deixa eu até abrir aqui pra vocês. Lembrando que se você terminou algum treinamento, se você terminou a Operação Cripto ou a mentoria e você quiser fazer parte dos tubarões, envie um e-mail para contato@velatrader.com.br. Falei até, olha aqui. Lá no nosso grupo de tubarões eu comentei sobre se a gente perdesse o ponto de suporte. Voltando aqui, se a gente perdesse o ponto de suporte do 12 horas, se a gente não confirmasse essa bandeira de alta, a gente observaria pelo suporte em 50 mil dólares, que era a possibilidade dessa cunha
aqui que eu tinha desenhado, e acabou que a gente bateu lá na base da cunha e aí teve um repique, dando oportunidade de entradas rápidas para quem não conseguiu, quem está sem exposição nenhuma em Bitcoin, não tem absolutamente nada, tem a possibilidade de uma entrada rápida com pouco risco nesse tipo de operação, né, para você fazer parte também desse movimento. Então vamos dar uma olhada em Gala, Mana, Sandy e algumas outras moedas. Gala contra dólar, Gala, temos que observar os tempos gráficos maiores, né? A gente rompeu para baixo, buscando um fundo ascendente no tempo gráfico semanal, agora provavelmente formado em 0,40. A gente comentou até a possibilidade de a gente voltar aqui para o meio do Inside Bars. A gente vai abrir uma outra vela na semana que vem, a gente tem o corpo da vela. E aí, o corpo da vela, e aí corpo da vela dentro do corpo da vela anterior, e aí em janeiro a gente vai abrir uma outra vela aqui dentro, e aí provavelmente a gente vai ter um inside bar, sempre apertando, o volume de compra e venda vai diminuindo, e a gente vai estreitando nos próximos dias aí. Isso aqui geralmente é um padrão de equilíbrio em tempos gráficos menores, olha só, tempo gráfico de 3 dias, olha como a gente está no equilíbrio, a gente está no topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, buscando por um topo descendente, e aí vamos apertando. Como tempo gráfico de 3 dias, cada barrinha dessa representam 3 dias de negociação, então podemos ficar lateralizando aqui por mais um bom tempo até ter um rompimento. E aí quando você tem um rompimento, isso funciona igual um elástico, né? Você vai puxando, o preço vai ficando esticado. Quando você tem um rompimento, aí você gera impulso de movimentação de alta. A gente até falou aqui no canal nos últimos vídeos, que a gente teria um suporte em 0,36 e que a força compradora estaria querendo buscar posições próximas do nosso ponto de suporte. Agora o nosso ponto de suporte mudou, nosso ponto de suporte agora é 0,40 e a força compradora que quer participar do movimento de Gala está tentando comprar bem nessa linha muito próximo do ponto de suporte, esperando que a gente tenha um padrão de equilíbrio nítido, volte aqui e depois tenha continuação de alta e Gala continua saudável. Mana contra dólar, também um grande padrão de equilíbrio em algum tempo gráfico maior, né? Deixa eu dar uma olhada em um mês. Um mês a gente vai ter um Inside Bars provavelmente, temos mais 7 dias para encerrar a semana, e aí a gente vai ter uma outra vela aqui dentro do corpo da vela anterior. O Inside Bars é a partir da terceira vela, e aí a gente vai lateralizando. Isso aqui no tempo gráfico menor também deve ser um padrão de equilíbrio, olha só. Vamos formar um padrão de equilíbrio em 3 dias também. Temos o topo, fundo, topo descendente, fundo, a gente vai ficar lateralizando aqui, buscando por um Inside Bars no tempo gráfico mensal. Vamos dar uma olhada em Elon, nossa moedinha Elon que estava explodindo esses dias. Vamos ver o que está acontecendo. Elon tentando ter uma continuidade de alta. Olha só como é um Inside Bars no tempo gráfico mensal. Então a maioria das moedas está lateralizando, né? Depois de um grande movimento explosivo, elas tendem a lateralizar para encontrar novas bases de preço, encontrar novas movimentações de preço. Então temos a corpo da vela dentro do corpo da vela, corpo da vela dentro do corpo da vela, e aí vamos apertando. E aí quando você romper o corpo da vela, você gera impulso de continuação e aí a moeda pode ter uma boa valorização. Então, como é que eu compro dentro de Inside Bars, né? Eu sempre tenho que comprar dentro do suporte da última vela. Olha, o suporte aqui em 96. Se a gente vier aqui próximo de 96, aí vira uma zona. Eu não estou conseguindo fazer uma linha reta. Se a gente vier aqui próximo de 96, aí vira uma zona de adicionar posições, esperando que a gente tenha um rompimento para cima e continuidade de alta. Vamos dar uma olhada em ADA. ADA formou um fundo, né, em 1,17. A gente já abriu espaço suficiente do fundo para considerá-lo como fundo formado. A ADA deve ter uma continuação de alta nesse movimento agora, no tempo gráfico mensal, buscando por um topo descendente em algum lugar contra o topo anterior também. A gente não vai romper 3 dólares tão cedo. Vamos buscar por um topo descendente em algum lugar contra o topo anterior, que é aqui. Então a gente deve ter um repique em ADA aí, a ADA buscando a base de preço, inverteu já no tempo gráfico diário, formou um pivô de alta e aí gerou continuação. Isso aqui pode ser uma bandeira de alta também para ter continuação. Ainda mais tempo gráfico semanal. Semanal vai buscar só por um topo descendente. Então a bandeira de alta no diário rompendo, a gente tem que observar aqui por 1,68, 1,70, que vai ser a nossa zona de resistência de ADA nessa movimentação toda de preço. Então nesse repique a ADA deve sofrer bastante aqui na casa de 1,70. Então isso que a gente vai observar em ADA. iOS, nossa moedinha também. iOS tinha um triângulo aqui que acabou rompendo para baixo e aí está tentando negar uma bandeira de baixa, né? Isso aqui é um Inside Bars que acabou rompendo para cima, aumentando a probabilidade de continuação para cima. Então iOS, como eu acredito no projeto, acredito que a gente possa ter continuação. Estamos em preços baixos onde a gente pode pensar em adicionar posições
com um stop muito seguro em 1,99. Se você está pensando em um swingzão lá para buscar 10, montar posições com stop em 1,99 acaba ficando bem seguro para iOS, esperando que tenha continuação. Diego, mas 1,99 é longe percentualmente. Eu estou arriscando aqui 40% do meu capital, mas você está com a possibilidade de fazer 4 vezes o seu capital, então é um risco-retorno basicamente de 10 para 1, é só você fazer o seu gerenciamento e botar menos capital se você tem o risco de perder 40%, não alavancar nesse tipo de operação, e acredito que a gente tenha de fato iOS como saudável para longo prazo. Vamos botar Shiba buscando por uma base de preço no tempo gráfico mensal, e aí também acredito que Shiba tenha encontrado a base de preço no tempo gráfico mensal em 2,830. 2,830 parece ser uma base de preço saudável para Shiba, isso aí, e a gente deve buscar aqui um topo descendente nas próximas semanas contra o topo anterior em algum lugar. Então ainda tem um espacinho para valorização em Shiba, tá em 3.700, a gente pode facilmente passar aí de 4.200, 4.300 buscando por esse topo descendente em Shiba. Matic tentando romper lá o nosso topo histórico, né? A gente rompeu o topo histórico, mas não conseguimos ter continuidade ainda depois do rompimento do topo histórico. Olha, rompimento do topo histórico em 2,70 aqui, não conseguimos fechar acima, voltamos para dentro da base. Aqui era a nossa área de compra, a gente acabou pegando na nossa área de compra de Matic. Deixa eu apagar algumas linhas aqui para ficar mais fácil visualmente falando. E Matic saudável, tentando romper o topo histórico. Lembrando que uma vez que você rompe o topo histórico, abre muito espaço para continuação de alta. A próxima resistência vai ser $3 psicológicos. E depois disso você não tem mais resistências, né? A mesma coisa que o preço estivesse no espaço, podendo ter boa continuação de alta sem uma correção. Então, me manda aqui algumas moedas que vocês querem ver para as próximas análises. A gente vai ter uma análise amanhã de manhã também. Me solta alguma moeda aí que vocês querem ver para análise de amanhã. BNB, vamos dar uma olhada em BNB. BNB tá bem saudável, né? Esse aqui a gente já tá quase tentando. Esse aqui parece um grande cup and handle, que é onde você tem a xícara, né? Que aí você tá formando a xícara aqui. E aí esse é um padrão de continuação de alta. Olha a xícara, que nítida essa xícara aqui. Esse é um padrão de continuação de alta. A gente chama ali de cup and handle, em português a gente chama de xícara. É quando você não consegue romper o topo anterior. Você chega muito próximo, você tem uma correção saudável, volume baixo, devolvendo um pouco para pegar impulso, criar uma base de preço para que você consiga romper aí de fato o topo em $700. Então, $700 é a nossa próxima resistência em BNB. E onde eu adicionaria posições no cup and handle? Aqui. Acho que adicionaria posições aqui com stop abaixo de 488. Fica bem saudável, bem nítido para que a gente tenha uma continuação e tente romper o topo histórico. Se for para romper o topo, vai ser nessa movimentação toda de preço aqui. E aí acaba ficando muito saudável nesse movimento. É isso que estou de olho no mercado. Power foi uma das mais indicadas também. Também tendo grande probabilidade de continuação de alta aí para casa dos 0.6, 0.65 em breve. Fazendo um grande round bottom ter continuidade de alta. É mais ou menos o padrão que a gente está querendo ver em ioiô. Esse aqui é um padrão de round bottom. Round bottom é um fundo arredondado. As linhas estão muito feias hoje, mas é isso aí, vocês entenderam. Fundo arredondado. E é mais ou menos o mesmo padrão que a gente está querendo ver em ioiô nessa movimentação toda de preço. A gente tem aqui possibilidade de um fundo arredondado. É um padrão que demora muitos dias e semanas para se fazer, mas uma vez que ele se completa, a gente tem uma probabilidade de valorização. Olha só quanto que Power já saiu do fundo do movimento de valorização, já subiu 350%, multiplicou o capital por 3,5 vezes, tendo a possibilidade de multiplicar ainda por 1 ou 2 vezes. Então, multiplicação de quase 6, 7, 8 vezes desde a base de preço formada. É isso, esmaga esse like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Muito obrigado por assistir e até amanhã.